ações e estratégias de uma meta que historicamente está pautada no Brasil, né? Pelo menos da década de 80 para cá, a própria Constituição colocou que o Brasil deve ter uma educação de qualidade para todos e todas, mas que na prática ainda falta muito a ser alcançado. Bom, partindo desse território, né, onde a nossa escola está, que é no bairro do Caxambi, ela pega um público, né, o nosso corpo discente, ele pega gente que mora na comunidade, no Jacaré, no Guarda, mas também esses conjuntos habitacionais aqui no entorno, uma classe média pobre, né? Acho que a qualidade ela ainda está a ser alcançada. Hoje a gente tem uma situação de educação para todos, efetivo, né? Historicamente eu também considero isso um avanço, né? Porque bem pouco tempo atrás você não tinha escola para todo mundo, ainda mais em regiões do subúrbio, periféricas. E, no entanto, a qualidade ela ainda deixa muito a desejar. E essa qualidade eu percebo que não vem só do conteúdo a ser desenvolvido ou do material, do livro, né? A qualidade ela passa por uma melhor formação e remuneração dos professores, né? E não é defendendo a categoria, né? Isso é um fato. Nós passamos também por uma estrutura de espaço da sala de aula, como por exemplo, a gente tem problemas aqui sérios de ar-condicionado, que pode parecer que é algo menor, mas não é. E também eu vejo que não existe educação de qualidade se a gente também não vive num lugar, num espaço de qualidade para além dos muros da escola. Então você tem alunos que moram em regiões conflagradas. Isso também vai diminuir a qualidade dele, o rendimento dele no espaço escolar. Com famílias que não dão apoio, que não tem como dar apoio, tem vulnerabilidade. Isso também impacta na qualidade, né, do ensino. Então, e a gente, assim, no caso, essa escola que fica na Metro 3, que é uma metro que tem essa característica, né? É muito complicado você pensar, de fato, num rendimento, nessa qualidade que a gente discute nesse nosso mundo capitalista, de aprovação, de passar para o Enem, coisa assim, se você também não tem uma estrutura social, econômica, cultural, né, de não só de você ter oportunidade de estar na escola, mas de ter apoio, de ter incentivo, de ter exemplo para isso efetivamente acontecer. Eu considero que as escolas ainda são os espaços, não só a minha, né, não só o Paulo Freire, mas são os espaços essenciais para isso de fato acontecer, para a juventude, que no caso da minha escola é só ensino médio, para essa juventude perceber a educação como esse caminho de ascensão econômica, mas principalmente de formação humana, né? E vem no caminhar. Eu considero que é uma meta, não sei se 2030 a gente consiga o Brasil ou o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, apesar de ser um estado rico, o segundo mais rico do Brasil, mas quando você pega em dados educacionais, o IDH agora, né? O Rio de Janeiro não tem nenhuma cidade, o estado do Rio não tem nenhuma cidade que tenha crescido o IDH, muito pelo contrário. Então tudo isso está incluído também na questão de vamos buscar uma educação de qualidade, na minha visão de mundo. Bom, é uma pergunta bastante abrangente, até porque são muitas inclusões, né? No caso do subúrbio carioca, a gente pode pular os povos indígenas, que não é uma experiência local, mas a questão das crianças, no meu caso, os adolescentes, que têm algumas necessidades especiais, né? Isso ainda acho que a rede estadual precisa muito melhorar. Nós temos o NAPES, que seria o órgão dentro da Metro 3 responsável de fazer essa mediação com as escolas, mas ainda não há de fato funcionários, uma prática para uma rede tão grande, para uma Metro 3 tão grande. Então, nós tivemos uma experiência que até foi positiva, mas foi algo bem eleitoreiro, esse é o fato, que foi um projeto chamado MãE. Era mães de ex-alunos e alunos e assistente social dentro da escola. Só durou 1 ano e meio, foi no governo primeiro do Cláudio Castro, e aí quando ele foi reeleito ele cancelou. Então falta uma melhor formação para os professores, os docentes, né? Falta dentro do próprio espaço escolar esse tipo de profissional, né? Porque essas pessoas
como autismo, TDAH, que é cada vez mais comum. Praticamente hoje você não tem mais uma turma que não tenha um. Em algumas tem muito mais. Então tem que ter mediador, tem que ter um psicólogo, e isso não existe. O que ainda temos aqui na SEDUC você tem uma pessoa quando é um grau muito alto de limitações que vem para fazer uma espécie de acompanhamento do aluno. Mas está para acontecer um mediador mais no campo pedagógico, de sentar ao lado, isso não existe na prática. Então os professores têm que dar conta de uma turma com 30, 40 alunos e mais esses alunos que precisam mesmo de um olhar especial. Então eu vejo que a escola, não é que a escola não queira ser inclusiva, a escola na ponta quer ser inclusiva, mas para ela efetivamente ser inclusiva, ela tem que passar a ter muito mais investimento, não é só dinheiro, investimento mesmo de uma política pública séria para essa inclusão. Uma questão importantíssima, né? Há séculos, as meninas e os meninos, dentro da lei, têm os mesmos direitos e deveres, mas nós sabemos que isso é um caminhar que vem nesse processo. As meninas hoje tem mais meninas na universidade, geralmente as meninas são destaques na escola, mas a gente ainda tem um mercado onde as meninas não ganham o mesmo, e na própria escola, muitas vezes você tem situações onde acha que em campos como mais das áreas das exatas, ainda tem uma certa visão de que é mais um campo masculino que um campo feminino, mas a escola ela é importante nessa desconstrução desse discurso, né? De fato uma educação que seja equitativa para não só gênero, questão racial, que apesar também de não estar citado na pergunta, mas eu acho que é um elemento importantíssimo, especialmente no nosso território, que é o lugar de muita gente preta, e que apesar disso ainda temos práticas de racismo, inclusive dentro da própria escola, entre os próprios discentes, e que estamos nesse caminhar, e não só tem que ser visto, pensado, refletido no 20 de novembro, mas todo dia tem que se pensar, e pelo menos aqui na escola a gente pensa, sempre tem projetos ligados a essa educação antirracista, a um letramento racial. Então, assim como que está tudo ligado, né? Uma educação de qualidade também passa a ser uma educação inclusiva, uma escola antirracista, uma escola que respeita os gêneros, e que eu vejo que há ainda também num campo maior, porque muitas vezes a escola tem muita prática interna, a escola desenvolve um projeto. Claro que dentro do calendário da SEDUC você tem essas previsões de discussões, né? Tem alguns cursos, não vou dizer que não tem, mas eu vejo que até por onde a gente vive, o público que a gente atinge, essa questão ela tinha que ser uma questão muito mais séria e muito mais comprometida como política pública pela rede, né, já que é do qual eu faço parte. O aluno já chega com muitas lacunas no ensino médio, isso é um fato. E daí suprir essas lacunas e ainda dar o conteúdo, né, os componentes curriculares, que deveria ser o que está definido na BNCC, é uma meta ou um projeto, é um desafio absurdo. Eu vejo que as escolas, de uma forma geral, a maioria das escolas de ensino médio, pelo menos aqui na nossa região, não consegue formar alunos de ensino médio com o básico de matemática, de língua portuguesa. Matemática e ciência da natureza, ainda pior, os níveis, como eu colocou, e se você pegar as notas em qualquer trimestre aqui, não só a matemática, mas física, as disciplinas ali que a matemática é essencial. Eu entendo que isso vem muito de uma falta da formação básica, assim, da formação fundamental, né? Então, como a gente sabe, se o aluno não teve um bom fundamental, aí tem associado também as questões sociais, aquela criança que não tem um apoio familiar, um apoio educacional, ele vai passando, porque as políticas públicas de aprovação, elas existem já há algumas décadas no Rio de Janeiro. O aluno para reprovar na prefeitura é dificílimo. Acelera 1, acelera 2, acelera 10 mil. Aí ele chega aqui. Aqui quando ele chega, nós também não estamos em busca de ter 1 milhão de reprovados. Então você vai empurrando. Literalmente é isso que acontece, assim. Muitos são aprovados sem ter o mínimo de condições acadêmicas para essa aprovação. O que fazer? Olha, você tem programas de reforço escolar. Agora, no próprio
na própria grade, na matriz curricular, tem reforço escolar. É um tempo só. Tem um projeto chamado Projeto Foco, que é contraturno. Mas esses projetos, contraturno, por exemplo, no ensino médio, é muito complicado. Muitos deles já estão trabalhando, estão fazendo jovem aprendiz, tem que cuidar do irmão. Então, assim, ele não vai vir no outro horário, ele já vem nesse. E vou acrescentar, ele vem nesse e aumentou muito a frequência por conta do pé de meia. Então, quando você pensa assim, o ideal é que vamos fazer uma formação junto com uma formação continuada. Mas esse é o mundo ideal. O mundo real, essa formação continuada, ela fica limitada. Porque ele não tem essa carga horária a mais para poder estar dentro da escola. E dentro da escola, também o professor de matemática, que tem 3 tempos, por exemplo, ele tem que dar o conteúdo dele também. E alguns alunos, essa semana mesmo, que alguns alunos da 3ª série estavam se lamentando que ficam vendo os mesmos conteúdos todo ano. Mas às vezes não dá para o professor passar muito mais conteúdo, porque parte da turma também não caminha. Então são dilemas que a gente convive, vive cotidianamente. Eu vejo que acho que falta seriedade mesmo, na minha visão, no Brasil, uma política pública séria para fazer uma escola de qualidade. Sim, falta seriedade. Acho que não falta trabalho dentro da escola, mas porque vai ultrapassar o espaço da escola. O cara não pode ser jovem aprendiz porque ele precisa desse dinheiro ali para pagar algumas coisas em casa. Assim, o pé de meia, eu acho que eu sou óbvio do pé de meia. O pé de meia pode ser um caminho, porque ele vai vir para a escola, não precisa ir trabalhar num jovem aprendiz. Pode ser um caminho a médio prazo. Estamos começando, só tem 1 ano do programa. Para que ele possa estar mais tempo na escola, se dedique mais à escola. E uma outra questão, aí que ultrapasse muito, é uma questão mesmo sociológica, filosófica, que essa é uma sociedade nossa que está vivendo de pouco valor ao estudo, ao conhecimento. Formação é uma coisa, por exemplo, em SEJA. O Brasil vai melhorar nos números? Vai. Ele tem SEJA, o aluno faz o SEJA e terminou o médio. Eu tenho uma população com ensino médio. Ponto. Esse agora tem um programa chamado Segunda Chance. Não sei se vocês sabem. Segunda Chance é o SEJA da rede. Foi feito prova 2 semanas atrás. O aluno que tem 18 anos, que está na 1ª, na 2ª, 3ª série, fez uma prova e se ele alcançar 50%, ele já tem o certificado. Ele vai ter um certificado. Então a pergunta é, a gente quer ser pessoas certificadas ou nós queremos pessoas formadas? Bom, eu já falei muitas vezes isso, porque aqui nessa escola eu estou há 20 anos. Eu já trabalhei na biblioteca, eu já trabalhei como OT, orientadora tecnológica, já trabalhei estou professora de História, estou diretora adjunta, já trabalhei como CP. E estou falando da questão material porque, por exemplo, eu vejo aqui e não há o que discutir. Materialmente falando, fisicamente falando, a escola melhorou enormemente, muito. A escola, até alguns anos atrás, não tinha refeitório, a quadra era aberta, então você teve um aumento maior de investimentos nessa qualidade, que óbvio, está associada ao ensino. E vou acrescentar isso ao vídeo que eu quero registrar para a posteridade, é que essa escola conseguiu isso também por um movimento chamado Ocupa. Essa escola ficou ocupada durante muitos meses, foi uma das últimas sedes ocupadas. A gente tem críticas ao movimento Ocupa, óbvio. Como qualquer movimento social, tem avanços e retrocessos. Mas no caso do Paulo Freire, esse prédio aqui era um prédio privado, era alugado. Até essa situação acontecer e a escola virar escola pública efetivamente, você não podia botar um prego na parede. Tudo não podia mexer, claro. Se a casa não é sua, como é que você derruba a parede? Como é que você faz obra? E aí, tinha um ônibus velho ali, há registros, tudo aberto. Aí teve Ocupa e, como vocês sabem, o Desocupa aconteceu com a intervenção do Ministério Público. Então, o Paulo Freire ganhou uma visibilidade que não havia. Então, as demandas daqui começaram a ser ouvidas lá fora, né? Num outro nível. E aí o prédio passou a ser do Estado, passou a ter o refeitório, isso tudo depois do Desocupa. Porque até o Ocupa, nada era feito. Né? Se tinha verba ou não, a verdade é que nada tinha sido feito.
Então as coisas começaram a andar. Depois outras obras foram, como a quadra, foram sendo acontecendo aqui na nossa unidade escolar. Mas isso é sempre discutível, esse avanço, né? E também considero possível por conta de uma ação que partiu dos alunos. Bom, nesses últimos anos a gente recebeu muitas verbas do governo federal ligadas aos itinerários formativos por conta do novo ensino médio. E eu sempre tenho uma frase que eu falo: não adianta você ter verba, chegar a equipamento se você não sabe o que vai fazer com ele. Nós temos uma máquina que nem dessa bonita aqui. Linda essa máquina, qualidade. Chegou a máquina, tinha que fazer um estúdio, sabia? Nós temos equipamento de estúdio. Mas quem sabe mexer? Ninguém. Está 2 anos guardado. Nós temos uma impressora 3D. Nós temos. Porque a gente recebeu verba e tinha que comprar. Porque as verbas públicas são verbas destinadas, né? E na época eu até fui comprar fora, porque fornecedor, essas coisas assim, para comprar mais coisa, eu comprei um monte de filamento, tá tudo guardado. Então, você tem que ter investimento associado à formação, associado a um projeto. Nós vamos comprar uma impressora 3D numa escola onde eu não tenho professor, nem aluno interessado, nem curso interessado, não vale a pena. Então a gente tem que pensar, não, vamos comprar um outro equipamento que a gente sabe que vai usar. Então, essa é a questão. Eu vou comprar livros. Olha, o que tem chegado de livro na escola, mas não adianta só chegar o livro. Você tem que ter um projeto ligado às disciplinas, aonde você vai usar o livro, o professor escolheu o livro, então ele vai usar. Então, o investimento público, nessa parte mais pedagógica, ele tem que estar diretamente associado à questão pedagógica do projeto da escola, do PPP da escola. Se não tiver, acaba que fica sendo guardado, né? Não vai ser jogado fora, não vai ser, mas não tem utilidade. E o dinheiro público sem utilidade é um crime. E a parte estrutural, eu acho que assim, é difícil, eu acho que é muito engessado, as coisas são muito engessadas na minha visão, apesar de eu não trabalhar com essa parte administrativa. Você está com um problema ali iminente, mas você não pode usar essa verba, porque essa verba só pode ser usada para isso. Então está caindo, não é que esteja caindo, mas está caindo aquilo ali da quadra. Eu não posso usar uma verba que veio para a sala de aula, então isso aí acaba fazendo com a escola não funcione plenamente. Quer dizer, o próprio gestor, apesar de ser um gestor, ele não tem total autonomia, não tem mesmo. Ele tem muita dificuldade para ter autonomia, para comprar as coisas. Eu sei que isso tem uma preocupação óbvia, que são os desvios, né? Que infelizmente acontece no Brasil. Mas é um problema o desvio. No entanto, esse engessamento também traz um problema na prática. Então a escola estava nós até hoje não recebemos ar-condicionado. Isso é um problema clássico aqui. Outro problema que a gente tem aqui é a parte elétrica, um prédio antigo. Tem um processo de 3, 4 anos que está lá parado, na SEDUC. Também a gente não pode botar um ar-condicionado novo, porque não tem força. Então são essas coisas assim, muito burocráticas, muito engessadas. E que algumas escolas, a nossa escola não tem porteiro, não tem inspetor. E tem escola que tem 2, 3. E que você não tem muito. Você solicita, faz processo, que esse é o caminho, né? Faz processo, sabe o processo, solicita. E aguarda. E se vira. É porque uma luta que pra mim é importante. Não só porque eu sou mulher preta, mas porque eu vivo num mundo de pretos e que pessoas que são pretas não se veem pretas, pessoas que são pretas e não se valorizam, não só a questão física, mas a capacidade intelectual, a sua potência, a sua cultura. Então, e o espaço da escola tem que ser um espaço essencial para que de fato essa questão étnico-racial esteja sempre na pauta e que a gente consiga, quem sabe, um dia ter uma sociedade antirracista, ter uma sociedade igualitária em relação à questão da raça, né, que a gente não continue a manter esses dados, né, de que mulheres pretas ganham menos, que mulheres pretas morrem mais, meninas pretas estudam menos tempo do que meninas brancas. Então são dados que apesar de muitas mudanças, de muitos avanços indiscutíveis,
né, de maior inserção. As políticas públicas também nesse caminho tiveram um papel importantíssimo, né, das cotas raciais, mas é um caminho ainda que nós estamos percorrendo, e que a educação pública ela é essencial não só nessa promoção da igualdade, mas na conscientização de todos os espaços da sociedade, para que isso tem que ser uma luta de todos, né? Independente da sua cor de pele, da sua condição socioeconômica, do seu bairro, vai ser possivelmente o caminho para de fato o Brasil ser um país melhor, até porque nós não somos minoria, nós somos maioria. Nós somos maioria em todos os sentidos, maioria de número, maioria de potência econômica, maioria, no caso do Rio de Janeiro, a cultura do Rio de Janeiro é uma cultura preta. Então, como que a gente pode se ver como minoria? Nós não somos minoria, nós podemos estar numa situação de periferia, mas porque estamos no caminho dessa conquista de igualdade. Nós falamos muito aqui sobre as ODSs, né? Sim. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente está falando sobre a educação. Qual a frase de Paulo Freire você poderia falar para nós em cima do que nós estamos dialogando aqui? Eu sou muito ruim de decorar frase, posso falar? Mas uma que eu gosto muito, não sei se eu vou falar exatamente igual, que é: quando a educação da libertadores, o sonho do oprimido é ser o opressor. E a gente vê isso cotidianamente, até eu estava falando das cotas. Quantos alunos cotistas, nesses 20, 30 anos de cota, alcançaram socialmente uma posição superior e tem um discurso de opressor? Um dia ele foi oprimido. Quer dizer, a educação não pode ser só uma educação uma educação com uma visão meritocrata, né? Só porque eu vou ter uma universidade, eu vou ter mestrado, eu vou ter meu carro, minha casa. Eu tenho que ter uma educação que o cara perceba, né, que ele é uma pessoa, todos somos iguais, e que ele está ali para fazer uma sociedade melhor, não uma vida melhor.